vai ter um momento agora, é um momento que a gente vem esperando já há um tempo, das coisas boas da internet. Eu vou começar por ela. Eu a encontrei no Twitter, lá quando tudo era mato, por volta de 2008. E quando eu vim para São Paulo, eu morava em Brasília antes, trabalhava no Sebrae. Quando eu vim para São Paulo, ela era uma das mentes que escrevia maravilhosamente sobre marketing. Tem um mestrado em semiótica. É uma das mulheres que mais estudam sobre comportamento humano. É uma leitora voraz. Não sei como que ela conseguiu ser uma mãe e fazer uma filha belíssima, que ama livros, chamada Emma. E de lá para cá, no estudo desse comportamento humano do ponto de vista da comunicação, ela fez um mestrado em semiótica e é uma das vozes mais potentes quando se fala sobre marketing de influência. O que é isso? Paralelo a isso, tem uma figura que o Fred falou aqui ontem, a maior influência digital, tem uma personalidade fantástica, tem valores que vêm ali das donas Luísas, digamos assim, mas tem uma alma que lidera essa persona. Senhoras e senhores, nós vamos ter o prazer de conversar agora. Ana Paula Passarelli, CEO e founder da Branch, é essa mulher fantástica que eu estou falando, que eu encontrei na internet, está aqui depois de 10 anos. Cuidado, cuidado! Que linda! Bem-vinda, amada. Por favor, generosa. E nós vamos receber a alma da Lu. Senhoras e senhores, para quem ainda não sabia, nós vamos receber Pedro Alvim. Palmas para ele, por favor, pessoal. Ele venceu esse ano o Prêmio E-Commerce Brasil, ano passado, em uma categoria. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Por público e pela academia. Então, é uma das pessoas que venceu e levou o mesmo prêmio 2 vezes na mesma categoria, quebrou todos os recordes. Ele e uma mulher fantástica do Mercado Livre, que lidera a parte de marketplace, a Júlia. E aí, para dividir essa conversa comigo aqui, eu vou ter o prazer de receber 2 conselheiros, Leonardo Narese e Gerson Ribeiro. Palmas para ele, pessoal. A gente está de lá para ela. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother. Vamos lá. Senta, por favor, Léo. O Gerson hoje ele vai comandar, sabe, assim, das coisas que a gente tem, vai ficar legal. Dentro de tudo que a gente tem para conversar. Opa. Como eu já falei bastante, estou emocionada aqui ainda, meu coração de tia, eu vou deixar que você comece daí, dessa conversa, Léo, e depois a gente vai aqui para o Gerson, enquanto o meu coração acalma, e a gente volta para cá para essa conversa. Bem, muito bem. Então, boa tarde, bem-vindos de volta. Vocês viram, né, como é o imã, né, esse assunto do que a gente está falando aqui. É um dos horários que mais está lotado esse auditório, pelo que eu estou percebendo. Né? Tá bonito. A gente até no cantinho ali. Muito bom. E esse interesse todo, né, acho que vem por vários motivos, várias razões diferentes. E um deles a gente enxerga pelo potencial que a gente tem de redes sociais, de influenciadores, né? Nós temos aqui no Brasil, né, um uso e uma adoção muito grande das redes sociais como um todo. O Brasil, acho que ele só não ocupa o primeiro lugar em redes sociais porque, né, tem algumas variações aí, mas deve ser o segundo em redes sociais, terceiro em WhatsApp, né, quarto em Facebook. E esse uso, né, gigantesco dessa plataforma, desse modelo de comunicação, traz para a gente todo um novo ecossistema, todo um novo potencial de comunicação, como a gente já viu em outras sessões aqui, e cria até uma economia nova, né? Cria todo um contexto novo. Então, acho que isso é algo que a gente traz aqui, né, duas pessoas muito especialistas e profundas nesse tema para a gente começar a discutir. Perfeito. Ana, Meu Deus, é muita gente. Vamos lá, vocês me ajudam, né? Terminar esse papo aqui. Está de peso. Bom, gente, quando vivi
me convidou para vir aqui conversar com vocês sobre marketing de influência, em especial para tentar desbravar para vocês um pouco do significado dela. Por que a gente está falando tanto de influência? Por que essa plenária está tão cheia para ouvir as pessoas aqui falarem sobre esse tema que está aí? Parece que explodiu ao longo da pandemia, né? E é verdade. E algumas coisas aconteceram. E eu estou colocando aqui na tela para vocês a figura de uma pessoa bastante emblemática ao longo dos últimos meses, em especial desse ano, que é a do Luciano. E ele, para quem não sabe, participou do Big Brother Brasil desse ano. E logo na primeira semana, ele falou uma coisa, numa das madrugadas, e por um acaso eu estava acordada acompanhando, e ele olhava para os colegas e falava assim: eu quero ser famoso, nível Beyoncé. Eu quero ir no McDonald's, daqui a pouco o João está aqui, né, nesse palco, viu, João? Eu quero ir no McDonald's e eu quero que as pessoas me parem, para que eu pare a minha alimentação e tirem foto comigo. Existe um desejo, e toda essa busca que a gente está olhando, nossa, ser famoso é quase como se fosse o default da nossa área. A busca pela fama, gente, está fazendo algumas coisas, alguns ponteiros mudarem aí lá no Google. E eu estou trazendo para vocês aqui um print que eu fiz do Google Trends, onde a gente consegue entender um pouquinho desse ponteiro, sobre compras de seguidores. E a gente tem alguns picos aqui, né, acontecendo. Foram picos que foram mostrando para a gente de onde vem esse roupante de interesse pela fama a qualquer custo. Porque está muito fácil fabricar fama hoje desse sentido, né? É fácil fabricar essa fama, gente, né, e bombar nas redes. E aí? Olha aqui, tem até um plano influencer. Com 990, eu adoro as estratégias, R$997 por mês, você pode ter de 12 a 21 mil seguidores novos ali para você. Qual que é o problema aqui? Bom, a gente está criando alguns monstrinhos no nosso mercado, tá? Que estão buscando fama a qualquer custo e que, infelizmente, está sendo alimentado também por essa indústria que acaba contratando o influenciador pelo número de seguidor. E aí, o que está atrás disso? Está isso aqui. Isso é uma matéria que saiu na Folha de São Paulo há algumas semanas, falando que o brasileiro está virando bot. Bom, todo mundo está entendendo o cenário econômico e social do país, 14% da população desempregada. O brasileiro está virando bot humano em fazendas de cliques, fica ali curtindo fotos de pessoas que eles nem conhecem, né, deixando comentários, emojis, aquelas coisas que a gente já sabe como funciona, a troco de centavos, tendo mais de 1, 2, 5, 10 contas falsas, basicamente para alimentar isso aqui, ó. Cadê? Voltando aqui, isso aqui. Bom, não foi só a Folha de São Paulo que falou sobre isso, não. O Globo também fez uma baita reportagem falando sobre esse exército de profissionais do clique. Enquanto tem lá pessoas comprando seguidores, por trás dessa engenharia toda, está lá, ó, pessoas que estão vivendo trabalho precário. E esse aqui é só um print de uma tela de quem assume esse trabalho precário, tá? Caso a pessoa está desempregada e acaba lidando com esse tipo de situação aí. Gente, se é tão fácil manipular esses números, sabe? Você entra num perfil no Instagram e alguém fala assim, nossa, 14 milhões de seguidores. Por que a gente ainda acredita nesse número e acha que é ele que define a escolha de um influenciador para trabalhar com a sua marca, para representar a sua marca, para endossar o seu produto? Né? A gente tem um ponto aqui. Métricas de mídias foram base do trabalho de quem trabalha com marketing de influência há tanto tempo, e Pedro está aqui para confirmar. Lá em 2011, 11, quando eu comecei a trabalhar com isso, boa parte das métricas que definiam qualidade e sucesso de um trabalho com influenciador eram métricas de mídia. Quantos views, quantos cliques, quantas vendas, quantos likes, quantos comentários. É a diferença que a gente tem de métricas de influência. O número de view não explica que aquilo de fato foi influente. O número de clique não explica que aquilo é influente, porque a gente sabe que hoje são números bastante complicados para a gente dizer que funcionam.
E aqui a gente está falando de resultado. Se a gente está medindo resultado de mídia e influência, a gente não está encontrando um bom parâmetro para entender o que é sucesso quando a gente fala de influência. Porque a gente está tomando más decisões. Em especial, quando a gente fala de funil de venda, né, a gente está muito focado naquela pontinha ali embaixo, achando que vou contratar um influenciador agora, vai dar resultado. Amanhã eu já estou vendendo. Às vezes funciona, mas e se você escolheu errado? Aí eu acho que está todo mundo pensando assim, passa, então como que escolhe? Se não é o número de seguidores que eu quero dizer. Quem são as pessoas que eu vou trazer para endossar minha marca? Se não é a taxa de engajamento, porque essa também dá para manipular, porque os bots humanos estão ali para fazer isso, como que a gente faz? Se a gente transformasse essa ideia de um plano de mídia, porque é isso que a gente entende hoje dentro da influência, para entender papel. Os papéis que a influência exerce no nosso dia a dia. E papel, gente, ele pode ser exercido de algumas maneiras. Pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser o clima, o ar-condicionado, que está bem gelado aqui, inclusive. Bom, estou apresentando para vocês aqui o que são os papéis da influência. Tá? E aí vocês vão ter aqui, de um lado, um total desconhecimento sobre um produto, uma marca, e do outro, um total envolvimento com a marca ou com o produto. Quais são esses papéis ao longo dessa jornada que vocês estão vendo aqui? Bom, a gente vai desde a pessoa que planta a semente, aquela pessoa que está plantando a semente sobre aquele assunto, sobre aquela temática. Então, pensem comigo, por exemplo, quando começaram a se pesquisar sobre ácido hialurônico. A gente não tinha conhecimento disso, não tinha como você já vir com uma campanha persuasão e de venda, se as pessoas ainda não tinham nem conhecimento sobre isso. Você precisa trabalhar essa etapa. E aqui vocês vão ter um desenho bem simples. Do lado direito, desculpa, desse lado direito que vocês estão vendo aqui, até ali comunicação, é todo um trabalho de base que você tem que fazer, não só de fazer pushes de mídia, de divulgação, mas é também de trabalho de conhecimento com a sua comunidade e com seus clientes. E, do outro lado, a gente vai ter, aí sim, um papel bastante próximo dos influenciadores, onde eles vão ser bons recomendadores, orientadores persuasivos, né, vão ajudar a marca na negociação do produto, ou o cupom Passa 15, né, que todo mundo bem conhece, e os validadores, que são aqueles que a gente pensa, se ele usa, então é bom. Por que eu estou apresentando tudo isso aqui para vocês? Porque em nenhum momento aqui eu estou falando do número de seguidores. Porque isso é uma perspectiva de mídia que vai estar lá no plano de mídia de vocês. A gente tem que começar a entender que papéis são esses e quem são os personagens que vão executá-los da melhor maneira. E aí vem um pouco da metodologia que a gente aplica na Toast, que é a nossa operação de marketing de influência, onde a gente traz um recurso bastante conhecido da área de branding, os arquétipos. Tá? Para quem não conhece eles ainda, está aqui um pouquinho da carinha que a gente desenvolveu dentro da Toast para vocês. E a gente tem uma dinâmica bastante importante lá, de entender que arquétipo, que são essas lembranças e memórias de pessoas que a gente constrói em torno de uma imagem, né, para uma marca, eles podem criar atalhos cognitivos. E eles podem, a partir da construção da narrativa adequada, você consegue encurtar aquele caminho todo que a gente viu aqui. Bom, isso não foi só um estudo baseado em branding, tá? Lá na Branch, a gente tentou gerar algumas hipóteses, a gente estudou mais de 500 trabalhos que foram feitos com influenciadores para a gente chegar nessa matriz que vocês estão vendo aqui, que dá para a gente algumas direções. Dependendo do tipo de resultado que vocês precisam na campanha, vocês vão escolher um influenciador diferente, que vai ser um personagem diferente para uma campanha. Tá? Depois, quem quiser receber esse material, é só me avisar que eu mando. Tá? Bom, vamos ver alguns casos? Vou colocar para vocês um aqui dos nossos criadores lá na Branch. Nath Finanças e Mercado Pago, que está aqui, inclusive. Qual que é o papel da influência que a Nath sabe exercer com tanta força? Recomendação. Qual é o arquétipo dela? O cara comum. Que tipo de resultado a gente tem numa campanha que já vai há 2 anos trabalhando junto com o Mercado Pago? Transferência de capital social. A blogueira de baixa renda, também criadora lá da Branch, que está com um projeto com Americanas. Qual que é o papel que ela exerce? Ela é uma persuasiva, uma pessoa bastante persuasiva. Um arquétipo rebelde e que gera que tipo de resultado? Tráfego e vendas.
Por isso que ela está lá, nessa parceria desde o ano passado. E, por fim, e já passando o bastão aqui para o meu colega, Faida Belo, que é uma advogada criminalista, bomba no TikTok, em todas as redes sociais, falando sobre o direito das mulheres, das pessoas LGBT e das pessoas pretas no país, a gente está falando de um papel da influência que está ali para comunicar com o arquétipo governante, está bem presente na carreira dela, com resultado de consciência e consideração numa campanha que a gente fez com o Magalu no ano passado, para falar sobre violência contra a mulher. Tá? A gente tem que começar a falar de amplificar influência de verdade. Né? E além do número de seguidores, porque se a gente continuar escolhendo pelo número de seguidores, Pedro vai concordar comigo, a gente só vai ser passado para trás, porque é muito fácil, e eu mostrei aqui para vocês. Vamos falar de Lu, porque a Lu também tem arquétipo, né, Pedro? Que a gente conversou ontem, gente, eu já vou passar meu bastão para você. Eu pedi para ele me passar assim, vamos entender quem que é a Lu e que arquétipo ela teria? A Lu tem um arquétipo cara comum. E a Lu é ótima para quê? Transferência de capital social, endosso, fidelidade, por isso que dá tão certo. Vai lá. Palmas para a Pássia aqui, né, gente? Palmas. Vai lá, Razinha. Gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. E eu quero agradecer a Vivi e a todo o time do Fórum E-Commerce Brasil por abrir espaço pela primeira vez na plenária para falar de marketing de influência. É uma disciplina incipiente que a gente ainda está construindo aqui no Brasil. E para mim é uma honra poder estar representando o meu time, o time do Magalu aqui. Quero aproveitar para fazer um jabá, passe no stand do Magalu, conheça o nosso ecossistema. Bom, eu vou contar aqui rapidinho um pouco do case da Lu, do Magalu, que é a primeira manifestação de influência virtual dentro de uma marca no mundo. A Lu não é sobre metaverso. A Lu surgiu há 20 anos atrás, quando essa palavra nem era utilizada, gente. A Lu é sobre contar histórias. Esse é o principal segredo, talvez, por trás dela. Tem gente que fala, a Lu é inteligência artificial. Não. A Lu é sobre uma inteligência coletiva, de muitas áreas, de muitos profissionais, é liderado pelo nosso time lá dentro do Magalu, mas é um case que todas as áreas apoiam e cuidam com muito carinho. E quando eu falo sobre contar histórias, por exemplo, por trás de cada post da Lu, a gente tenta construir a história dela. Né? Quando ela vai, por exemplo, lavar a louça, quem nunca lavou a louça com a perna assim, não sabe como é lavar a louça meditando, né? Fazendo quase uma posição de yoga. Quem nunca tentou assar um bolo e queimou, né? Ou quem é solteiro igual a Lu, e no Dia dos Namorados resolveu sextar com essa de solteiro e trocar o date com contatinho por fazer um brigadeiro ali com leite condensado e chocolate. A gente está no ano de Copa. Na última Copa, a Lu torceu, vibrou, comemorou cada vitória do Brasil. Mas quando o Brasil perdeu, a Lu chorou. Essa foi a imagem da Lu mais curtida naquele ano, né? Mas mais importante do que o número de likes é a reação das pessoas. Teve gente marcando o Neymar e falando, olha o que você fez, seu monstro. Não basta apenas você ter um avatar 3D, para você ter um influenciador virtual. Porque a influência ela é construída, ela é conquistada, ela é uma consequência do trabalho que você desenvolve com esse personagem e avatar 3D. Né? E, claro, a história ela precisa ter consistência para você ganhar a confiança e identificação da comunidade que você tem. E também não é sobre dancinha no TikTok ou número de likes no Instagram, se bem que eu já nem estou sabendo direito a diferença. Mas o importante é que, internacionalmente, a Lu já é vista como, segundo o Globe Trender, por exemplo, como modelo e ativista. A personagem, ela é a porta-voz da marca para várias causas. Ela é uma voz ativa no combate à violência contra a mulher, no empoderamento feminino e na luta antirracista. Ela tangibiliza, ela representa os valores da marca e a nossa visão da sociedade. E será que a próxima geração de creators vai estar nas redes sociais,
Será que esse fenômeno ele acontece só aqui no Magazine Luiza ou só no Brasil? Não. O fenômeno de influência virtual ele já acontece no mundo inteiro, em vários países, tá? Principalmente países do Sudeste Asiático. Isso já é uma febre por lá. E o importante é a gente entender que não é uma tendência, é uma realidade. E que todos nós temos que nos preparar para a era da avatarização, né? Para a gente mesmo entender que o avatar vai ser um mecanismo, uma ferramenta para a gente se comunicar, para a gente interagir. A nova geração já nasceu num mundo que tem games online e ela não precisa sair de casa para brincar com os amigos. Eles já interagem com os avatares de forma muito mais fácil e natural. Aqui no Brasil, nós já temos cases de celebridades e influenciadores criando as suas extensões virtuais, os seus avatares, como, por exemplo, a Bianca Andrade, a Boca Rosa, que criou a Pink, lançou essa semana. A Sabrina Sato, que com a Biobots lançou a Satiko. O Lucas Guedes lançou o Lux. E até o Amaury Júnior lançou o avatar dele. Apesar de algumas pessoas acharem isso engraçado, entendam a genialidade por trás dessa estratégia. O business do Amaury Júnior é fazer cobertura de eventos, é quase uma coluna social mostrando, né, as festas que acontecem. Com o avatar ele vai poder estar em 5, 6, 7, quantas festas ele quiser simultaneamente. Então entendam a genialidade por trás dessa iniciativa. O Brasil ele está em segundo lugar hoje na lista de audiência de influenciadores virtuais no mundo. Ele só perde para os Estados Unidos. Para quem não sabe, um dado interessante, o principal público desses influenciadores virtuais são mulheres de 18 a 34 anos, quase a metade da audiência dos avatares, segundo a Hype Auditor. Importante também vocês saberem que o influenciador virtual que mais cresceu mundialmente no último ano foi o The Nobody Sausage. Essa salsicha que está dançando aí, vocês já devem ter se deparado com ela em algum momento aí no TikTok ou no Instagram. Ele é feito por uma empresa portuguesa, mas quem criou ele foi um brasileiro. E o influenciador virtual mais seguido do mundo é brasileiro, é a Lu do Magalu. A Lu do Magalu, apesar do número de seguidores não ser o único indicador de performance que a gente olha, como a Passa bem colocou aqui, né? Mas a Lu ela conseguiu conquistar mais de 30 milhões de seguidores falando português, né? E quem não deve, não teme, né, Passa? Vamos ver como é que é a audiência da Lu. Tem uma ferramenta que chama Green.co, que ela mostra para a gente a qualidade da audiência, né? E aí mostra, por exemplo, que a ferramenta identifica que quase 90% dos seguidores da Lu são perfis ativos no Instagram. Ali embaixo eu coloquei um comparativo de influenciador que mandou o Media Kit dele essa semana para mim. Quando eu fui olhar na ferramenta, a ferramenta identifica 65% de perfis ativos dentro da plataforma. E não sou eu que estou falando. Segundo a OneBuy.com, num estudo realizado com todos os influenciadores virtuais do mundo, eles elencaram o potencial de receita que esses influenciadores virtuais poderiam gerar, né? A Lu fica no topo da lista, com potencial de gerar uma receita nesse ano, através de publis, de mais de 17 milhões de dólares. Não sou eu que estou falando e nem significa que ela ganha isso. Mas o importante nessa reflexão aqui é mostrar que ela deixou de ser uma linha de despesa para se tornar uma linha de receita, hoje para o Magalu. Ela é comercializada através do Magalu Ads, a nossa plataforma de advertising, né? E ela tem a vida dela, a carreira dela, e ela já paga as roupinhas 3D dela. O vestido dela custa quase um Chanel, viu, gente? Só para vocês saberem. E o mais legal de tudo, pela primeira vez na história do prêmio do Festival de Cannes, o Brasil ganhou um Leão de Ouro na categoria de Social Media Marketing de Influência. Foi o primeiro Leão de Ouro da história do Magazine Luiza. Ontem, o nosso presidente, Frederico Trajano, mostrou um vídeo case bem rapidinho que mostra a história da Lu no último ano. Muita gente me mandou mensagem, não conseguiu assistir, por isso eu vou rodar ele aqui novamente para vocês verem antes da gente começar a conversa. Produção, pode rodar o vídeo aí, por favor. Quero ver. Vai conseguir. Pra ver o vídeo, não precisa levantar.
Hi everyone! Today I'm gonna show you how I became the biggest virtual influencer in the world. Magalu, Brazil's biggest retailer, believes that brands need to become creators to avoid being disadvantaged on social platforms. That's why Magalu turned Lu, its virtual assistant created in 2003, into its virtual influencer. In recent years, Magalu has invested and boosted her career, making her a celebrity of pop culture. Last year, she was unstoppable and reached the top. She performed in a real-life music video with Anitta, and every outfit in the video was sold out on our app. She was featured in a virtual world clip with DJ Alaki and sold out all the items used in the clip. She was also live on TV shows with Fortnite's cutting-edge technology. She's been hired and created content for some of the world's greatest brands, being the first virtual personality ever designed by Red Bull's official illustrator. She stole the show in the fashion world by being on the cover of Vogue magazine. She's also done a lot of amusing activities, especially dancing, and she danced a lot. Her engagements and reach numbers are off the charts. People don't simply follow her, they love her. Her success is driving meaningful engagement with our brand throughout her social channels, and she's becoming an important asset to our company. Uau! Dá quentinho no coração quando a gente... Abre, por favor. Dá quentinho no coração quando a gente vê uma criação brasileira, o maior palco de publicidade do mundo, né, lá em Cannes, levando um leão de ouro. Eu sei que tem um trabalho aqui, Pedro, que tem uma equipe maravilhosa por trás. Mas vamos lá, porque a gente tem pergunta. Começa daí, Léo ou Gerson, que eu tenho uma para... Manda bala, Léo. Bom, muito bom. Parabéns de novo, né? Como a Vivi falou, é um case muito, né, de muito orgulho para nós como Brasil, né? E de ter o Pedro aqui. Eu queria puxar um pouquinho da sessão, né, da apresentação da Passa, quando ela fala sobre que métricas a gente não deveria olhar, né? A gente não deveria olhar como mídia, como produto de mídia, né? E as métricas, elas vêm depois, né? Porque elas vêm depois desse pensamento como o influenciador ou a influenciadora, né? E o Creators Economy como produto de mídia. Mas o que vem antes, então? Como a gente pode olhar para marketing de influência e para essa aproximação entre marcas e creators como possibilidade de negócio, né? Quais que são esses primeiros, os caminhos e as possibilidades? A gente vê muitos exemplos por aí, mas é legal a gente ter, né? Acho que para todo mundo aqui, quais são as opções que eu tenho para começar, né? Boa pergunta, Léo, porque acaba sendo também uma pergunta bastante frequente no mercado, especialmente entendendo que hoje, quando a gente fala de influenciadores, a gente liga diretamente à publicidade. Como se esse fosse o único modelo de negócio possível de trabalhar com influenciadores. Mas, pelo contrário, influenciadores podem estar dentro das ações, podem participar, ter cargos executivos dentro das empresas, quando tem a sua competência para isso. Eles podem não ser só porta-vozes, mas eles também podem assinar coleções, produtos e lançamentos. Podem ser vistos, não só mais como a frente de garoto propaganda, mas como parceiros de negócio. E acho que é essa a perspectiva que a gente tem que trazer para o marketing de influência a partir de agora, porque até então o olhar para a publicidade ele já está bastante consolidado. E não é um cenário que vai diminuir, pelo contrário, esse cenário só cresce. Mas entender como parceiro de negócio é um bom olhar para fazer um trabalho de base. O creator está mais perto, né, eventualmente até do produto, né, e a comunicação, a influência ou vamos dizer assim, a viralização que a gente tem é quase que uma consequência, né, de todo esse trabalho. Muito bom. Acho que fazendo uma ponte, Ana, da sua fala, né? Queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal, né? Acho que começando do começo, né? O que é a Creator Economy e em que momento que a gente está no Brasil e até onde a gente vai, né?
Vocês prepararam perguntas hoje, hein? Mas é importante a gente falar, porque essa Creator Economy é uma palavra que está circulando na imprensa, está circulando nos posts no LinkedIn, por todo lugar. Um monte de palavra nova, né? Um monte de nomes novos. Vem multiverso e tudo mais. Mas é importante debater ela, entendendo que marketing de influência acaba se confundindo com Creator Economy e vice-versa. E a gente está falando de duas coisas bastante diferentes que têm algumas ligações, tá? Quando a gente fala de Creator Economy, ela não começa com Creator à toa. O creator é o centro e protagonista do negócio, né? Então, entendendo o Creator Economy como o creator, seja ele de conteúdo ou de produto ou de serviço, tá? Aqui a gente vai abrir uma esfera bastante relevante para a gente não pensar só conteúdo. Ele é protagonista do negócio, inclusive, em breve vocês vão ter vários creators circulando com vocês aqui, porque muitos dos fornecedores que estão expondo na feira aqui são bastante importantes para creators também. E aí a gente tem, então, o creator centro do negócio, diferente do marketing de influência, que não começa com marketing à toa. Marketing é uma prestação de serviço, então o influenciador ele é contratado para prestar um serviço para atingir um objetivo de marketing. E é aí que a gente acaba tendo essa diferença. Mas Creator Economy, quando a gente fala de tamanho, a gente ainda está em desenvolvimento, com certeza, e acho que é isso que abre um precedente excelente no Brasil para que a gente tenha uma Creator Economy cada vez mais pulsante, entendendo um viés empreendedor que a gente tem no Brasil. Perfeito. Agora vai para os dois. Como que marcas e creators podem trabalhar como parceiros de negócio? Pensando aqui, outra gente, o Fred falou um monte de coisa aqui. E agora tu explicou o que não era, o que é. Mas pensando aí, não ver o influenciador não só como um produto, né, de prateleira, pacote, para vincular alguma coisa. Como é que se pode fazer isso? E depois eu tenho uma para você, Passa, para a gente encerrar. Passa, eu vou puxar aqui, mas é muito importante escutar você que está desse lado do balcão. A gente está no momento do nosso mercado em que os creators já entenderam o conteúdo deles como business, como negócio, e as marcas já entenderam o potencial de negócio desses conteúdos. Existem diversas formas de gerar receita para os dois paralelamente, como, por exemplo, através de licenciamento, collabs, lançamento de produtos em conjunto, e não só utilizando o influenciador e o criador de conteúdo só para publicar alguma propaganda para a marca, que eu acho que é isso que a Passa comentou bem sobre Creator Economy. Então, existem diversos modelos de negócio, inclusive criadores como consultores, como produtores para empresas. Então, existe aí uma gama de possibilidades que podem permitir esse tipo de parceria estratégica. Acho que tem um olhar para o back-office também, né, Pedro? Que o criador também pode estar ali dentro da sua área de marketing, te ajudando a ser uma marca creator também. E ele tem essa capacidade, essa expertise, que na maior parte das vezes, as pessoas que estão direcionadas dentro do marketing, das formações que a gente tem, elas acabam não tendo esse olhar, muitas vezes, até de ser mais ágil na criação, né? Sim. Muito bom. Então, esses novos influenciadores talvez nem estejam mais nas redes sociais, né? A gente associa isso bastante, até entendendo a experiência, né, das pessoas que ajudaram a criar, né? O Pedro é gerente sênior de social media, né, originalmente, mas não necessariamente isso deve continuar, né? Devem ir, como vocês falaram, para outras áreas, né? Mas é um desafio grande esse ano, né? Total. Passa. Como é fazer marketing de influência num ano de eleições e num ano de Copa? Só assim, básico, para a gente encerrar, né, pessoal? Deixa eu respirar um pouquinho antes, né? A gente tem um problema bastante difícil que a gente precisa resolver no Brasil. A gente ainda mescla, ainda é um terreno cinza demais, a diferença do que é partidário, eleitoral, e do que é político. Nossa existência é política, nossas causas que a gente defende são políticas. Esse evento é político. Muitas das ações que a gente faz no nosso dia a dia são políticas. Ser mulher é político. Ser mulher é um ato político todos os dias, né, Vivi? A gente sabe. Viver não é eleitoral. Viver não é partidário. As nossas causas não são eleitoreiras. E acho que é aí que está a diferença para ambos os lados, tá? Acho que tanto das marcas quanto dos criadores. Lembrar que política, nossas pautas políticas, elas sempre vão existir, porque isso é parte da nossa existência.
o que uma vez me veio essa palavra, que é, a gente só não pode fulanizar isso. O que é fulanizar? Tornar eleitoral. E aí a gente entra, inclusive, em questões da lei das eleições, que a gente vai ter várias restrições ao longo do semestre. Então, se a gente pudesse dar uma orientação, tanto para marcas, quanto para influenciadores e criadores de conteúdo ao longo desse semestre, para que continuem usando o poder da sua voz, seja da marca, seja do influenciador, lembrem-se que tudo é político, mas quase nada é eleitoral e partidário. É só lembrar isso na hora de construir um discurso que as pessoas não vão ter problema. Bacana. Senhoras e senhores, a gente vai encerrar esse momento aqui. Obrigada, Passa. Obrigada, Pedro. Obrigada, Narese. Obrigada, Gerson, aqui das coisas. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!